Olá, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pergunta de pesquisa, né? Como elaborar uma pergunta de estudo. E basicamente nós vamos falar de dois acrônimos hoje, né? O FINER e o PICO. O FINER vem de factível, interessante, novo, ético e relevante. E depois nós vamos falar de como montar uma pergunta clínica com o critério PICO, que vem de participantes, intervenção, comparação, e o O é de outcome, né, que é o desfecho. Tá? Então, essa é a nossa, é o que nós vamos conversar hoje. Certo? Muito bem. Eu fiz um post há um tempinho atrás sobre hipótese, né? Então nós falamos sobre hipótese e falamos o que deveria ser feito, né, em relação ao experimento, aceitar ou não a hipótese, falamos de H0 e H1 dentro da hipótese estatística e tudo mais. Então hoje nós vamos ver como fazer uma pergunta de pesquisa para chegar no seu fim, que é o que a gente quer chegar aqui, que quer trabalhar, tá? Então, como eu falei, a gente vai usar esses dois acrônimos e a gente vai começar com o critério FINER. Então, como eu tinha falado, o primeiro F aqui do FINER é o factível, ou seja, né, você precisa, quando for fazer uma pesquisa, você precisa entender se ela é possível, né? Então, existem alguns alunos que vão procurar a gente lá no mestrado e doutorado, até TCC, trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, que às vezes falam, nossa, eu adoraria fazer um estudo com, sei lá, com DPoC. Aí a primeira pergunta que eu faço é assim, onde nós vamos pegar, né? Então, o exemplo disso é assim, a ideia disso, do factível, tem que pensar, você tem a população, né? Você tem acesso a essa população, você tem tempo suficiente para fazer esse trabalho, né? Ele é factível em relação ao tempo, por quê? Porque às vezes você está fazendo um trabalho que você tem um ano para fazer ali, um trabalho de conclusão de curso, não sei o que você demorou para fazer, e às vezes você tem um doutorado para fazer que você pode fazer em 4 anos. Você tem tempo para fazer esse experimento, essas coisas que você está pensando, né? Você tem equipamento suficiente? Você tem recurso? Ou seja, você tem recurso disponível, você tem dinheiro para fazer isso, você tem pessoal, se você tiver que treinar alguém, você tem pessoal para fazer isso. Então, todas essas coisas precisam ser pensadas para entender se seu trabalho pode ser factível ou não, tá bom? Quanto ao I do FINER, a gente tem o I é de interessante, né? Então, a primeira ideia que a gente costuma brincar, né? É uma brincadeira. Se ele é vendável, né? Se, assim, o que o seu trabalho vai trazer, né? Então, uma das coisas que você precisa nortear isso é se sua pergunta, que é o que a gente está falando aqui, vem de uma prática clínica, que seria o ideal, né? Que é a ideia principal do trabalho. Uma das coisas que você pode fazer é perguntar para os seus colegas, né? Para os seus colaboradores, para as pessoas que estão em volta de você, as pessoas têm essa dúvida, será que ela não foi, se ela já não está, a dúvida é só sua, né? Porque já está na literatura, tem que tomar cuidado com isso também, né? Então, sempre precisa pensar em alguns detalhes como esses para a ideia de ser interessante. Apesar de ser difícil, né, pensar numa relação como essa. O N do FINER é o novo, é a ideia de novidade, né? Então, sempre a gente tem que pensar, existe publicação prévia sobre o assunto? Tudo que você pensou, putz, tem ali, então aquilo não é uma novidade, né? Mas você tem que tomar cuidado que também não precisa assim, putz, então já tem tanto artigo na PubMed, tanto a publicação diária aí na PubMed e, putz, eu acho que não vou pensar em nada de novo. Tem algumas, né, tem que pensar em novidade como uma coisa assim. Você pode ter um trabalho, mas que a publicação é prévia, mas estava em outra população, né? A publicação era prévia, mas os métodos que foram usados anteriormente eram bem inferiores ao que você tem hoje, por exemplo, fazer uma avaliação, né? Então, ou tem a publicação, mas a qualidade do trabalho, o método que foi utilizado é muito ruim, né? Então,
tem coisas que você pode pensar, sempre pensando em produzir, né, que eu pus aqui no slide, produzir novos conhecimentos em relação a questionar achados anteriores, né? Então, sempre a ciência é mutável, né? Então, a gente precisa sempre pensar em relação a isso. Muito bem. O E de ético, então a gente não precisa nem falar muito sobre, né? Porque a pesquisa hoje tem toda uma base pelo comitê de ética, pelos nossos processos e tudo mais. Então, eu costumo brincar, né, que sempre quando você pensar numa estratégia, num experimento, em alguma coisa assim, você tem que pensar, putz, será que eu colocaria meu pai e minha mãe, o meu cachorrinho, né? Então, precisa pensar, sempre é interessante pensar assim, né? Também é uma brincadeira, é óbvio. Mas pensa também assim, você aceitaria participar você do estudo? É uma coisa que você pode pensar também, né? Tem que sempre seguir a legislação vigente, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E o sujeito precisa assinar o TCLE, né? O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Tomar cuidado com isso. Existe também, uma das coisas importantes para sempre relembrar, é que se você estiver fazendo um grupo controle, um grupo placebo, coisas assim, o importante é você garantir o melhor tratamento depois, se você conseguir provar alguma coisa assim, né? Então, sempre pensando aqui, quero, posso e devo, né? Então, essa é a brincadeira para aqui para a gente pensar, tá bom? Quanto ao R, vem de relevante, né? Da importância do seu trabalho. Então, você tem que pensar em alguns contextos, né? Assim, o seu trabalho vai trazer uma importância, um contexto maior, né? Ele tem uma justificativa racional ao que a gente está fazendo, né? Ele amplia o conhecimento, tudo bem? E ele, importante, a gente sempre tenta fazer trabalhos que vão influenciar tomadas de decisão. Acho que esse é a grande questão aqui, o grande mérito aí, tá bom? Esqueci de falar, né, no slide passado, mas só para deixar, não esquecer, a nossa resolução da CNS, a 466/2012, né, /12, que é de 2012, só para lembrar se alguém sabe disso, tá? Bom, tudo isso é para você tentar pensar na sua pergunta de pesquisa. Porém, existe um outro acrônimo aqui importante para nós, que é o PICO, né? Então, nós vamos usar bastante este termo daqui para frente, né? Que também eu já falei lá para frente. Lembrando que isso são para as pesquisas clínicas de intervenção, tá bom? Então, deixa eu passar o slide aqui. Tá. Então, o PICO, de novo, o que eu tinha falado, participantes, intervenção, comparação e o desfecho, né, para pesquisas clínicas que tenham intervenção. E existem algumas pessoas que usam este termo, né, o PICO com o C e o O minúsculo, né, falando para pesquisas que não são clínicas, teoricamente, você teria como fazer o P, o I também, e o C viraria o contexto, tá bom? Não é assim, não é todo mundo que aceita isso, mas se vocês forem procurar aí em artigos, em literatura, vocês vão achar esses dois termos, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho do P da população. Então, sempre que a gente está falando do P, a gente está falando dos participantes, né? Da população, do seu paciente de uma forma geral, tá? Então, você tem que, dentro da sua pergunta, tem que ter qual é a população, que tipo de paciente que você vai usar, né? Qual é o problema que está em questão, às vezes, né? A ideia do diagnóstico que você está utilizando. Então, essa sempre é uma das coisas que você tem que pôr na sua cabeça, certo? O I vem de intervenção, né? Então, qual é a intervenção? Qual que é a indicação? Qual que é o interesse relacionado a isso, né? Então,
geralmente se coloca aqui a alternativa nova, né? O que você vai comparar com alguma coisa padrão, daqui a pouco a gente vai chegar no C e falar do comparar, né? Mas é isso. Então, sei lá, um novo medicamento, uma nova técnica cirúrgica, um novo tipo de diagnóstico, um programa educativo, né? Então, qual vai ser sua intervenção frente a isso? Então, como eu tinha falado, o C vem de controle, né? Então, de controle não, perdão, de comparação, né? Você pode pensar aí no controle, tá? Então, assim, geralmente é a ideia de comparar com um tratamento placebo, por exemplo, né? Então, você vai comparar a sua intervenção com placebo, você vai comparar a sua intervenção com uma outra intervenção que já existe e que é padrão ouro naquele momento, né? Você vai comparar a sua intervenção com nada, com não fazer nada, né? Às vezes, o tal curso da doença, né, resolve e a sua intervenção você mostra lá que, putz, deu igual, né? Então, assim, não fazer e fazer dá na mesma. Então, pode fazer esse tipo de comparação? Pode fazer uma comparação. É usado bastante para medicamentos, para tratamentos cirúrgicos também, mas qualquer procedimento aí, certo? E o desfecho, o O de desfecho, né? O resultado que se espera daquilo, tá? Então, desfecho a gente podia dar um monte de exemplos, sei lá, sobrevivência, a redução do sintoma, a qualidade de vida, os efeitos colaterais, se diminui a licença médica, se tem economia na saúde, se faz um diagnóstico que é mais barato, que é mais confiável, sei lá, 1000 alternativas nós poderíamos dar aqui em relação ao desfecho, ao que você quer fazer, certo? Esse slide é uma cópia eu deixei a referência aqui, né? É uma cópia da plataforma Pedro, que lá pergunta, né, como fazer a pergunta de pesquisa, a sua questão de pesquisa. E aí eu vou usar a mesma pergunta que eles usaram para a gente entender um pouquinho disso e eles falam aqui do formato PICO, né? Então, por exemplo, ó, em pacientes com doença de Parkinson, o treino usando estímulos visuais ou auditivos reduz o risco de quedas comparado com o tratamento convencional. Então, a gente consegue ver exatamente o P, quem é o meu paciente, doença de Parkinson, certo? Quem que é a minha intervenção, que é o treinamento por estímulos visuais e auditivos, certo? Vou ver o meu C, que é comparar com quem? Com o tratamento convencional, e o desfecho que eu quero é reduzir o risco de quedas, óbvio, em pacientes com Parkinson, certo? Então a gente consegue ver exatamente os 4 itens aqui do PICO, do PICO, né? Como às vezes as pessoas falam, em relação a uma pergunta de pesquisa bem elaborada, certinha, que não deixa muitas dúvidas. Ok? Existem algumas pessoas que incluem, em vez de falar PICO, eles falam PICOT, né? Que inclui o tempo, né? Time point, tempo, o que for time, o que for assim, certo? Então, algumas pessoas incluem o T no Picot para falar em que ponto do tempo, né? Então, assim, sei lá que aquele tratamento que eu estou fazendo é em 90 dias, né? A longo prazo, a curto prazo, em efeito agudo e assim por diante. Então, tem muita gente que inclui hoje em dia o T neste acrônimo. E eu acho que é interessante, vale a pena para a pergunta ficar muito bem específica, muito bem elaborada. E óbvio, se uma pergunta é muito bem elaborada e específica, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue respondê-la muito melhor. E é isso que nós vimos no outro vídeo falando de hipótese, que basicamente vai ser a resposta, né? A afirmação dessa pergunta ou a negação dela, dependendo do que for acontecer. Certo? Então, é isso que eu tinha para falar hoje.
Aqui estão os meus canais, né? Então eu tenho postado as coisas no Instagram, mas às vezes fica muito grande, coloco lá no canal do YouTube. E esse é o site que eu tenho usado, tá bom? Espero que tenham gostado. Abraço!